Hoje a gente vai falar sobre os princípios básicos da doutrina espírita, porque as pessoas dizem assim: ah, você está frequentando uma reunião espírita? Bom, mas o que é o espiritismo? E às vezes a gente não sabe, porque aqui a gente fala de tanta coisa, né? Então eu queria, nessa primeira parte da nossa fala, falar exatamente sobre os princípios básicos, aquilo em que se constitui a doutrina espírita. Sabe por quê? Porque, não se assustem, mas se vocês tiverem um vizinho, uma vizinha passando mal, sentindo uma coisa estranha, eles vão bater na sua porta, vão falar assim: ih, minha irmã está esquisita. Você que é espírita, vai lá rezar, vai lá dar um jeito. E vai dar uma tremedeira nas pernas da gente que a gente não sabe o que vai fazer. Ou então algum amigo, alguma amiga diz para você assim: e hoje eu estou me sentindo tão mal, você não quer me dar um passe, não? Aí você: hein? Oi? Eu dar um passe? Pois é. Mas você não está frequentando uma casa espírita? Você não conhece? Tal, não sei o quê. Então a gente tem que estar preparado um pouquinho para essas coisas. Ou então a gente está muito bem porque desencarnou algum amigo ou alguma amiga, o padre não chega, não tem nenhum pastor. Aí a pessoa diz assim: você que é espírita, você não quer fazer uma prece, não? Aqui no velório. Aí vai te dar assim uma vertigem, uma coisa, você vai entrar em pânico. Então, a gente tem que estar um pouquinho preparado para essas surpresas, né? Porque a pessoa vai dizer: mas você é espírita, você vai lá, por favor, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que estudar, tem que conhecer. Então, eu queria falar agora aquilo que eu não falei no início. Meus caros amigos, meu cordial boa noite. Porque a gente tem que fazer uma saudação inicial, né? E hoje foi bom que eu ouvi dos encarnados e às vezes eu só ouço dos desencarnados. Então, a doutrina espírita foi codificada, foi tornada código por Allan Kardec. Allan Kardec era um professor, né? Hippolyte Léon Denisard Rivel, e ele era uma pessoa assim muito conceituada na elite intelectual de Paris, na metade dos anos 800. E ele, então, numa das revelações, é revelado a ele que foi um sacerdote druida e que se chamou Allan Kardec. Ele acha que se pusesse na doutrina o nome dele, o professor Rivel, talvez houvesse muito preconceito contra ele. Então ele usou o pseudônimo de Allan Kardec. E ele transformou essa doutrina em códigos. Na verdade, a ideia de reencarnação sempre existiu, em todas as épocas da história. Desde os povos mais antigos, principalmente no Oriente. A ideia de comunicação dos espíritos também. Havia as pitonisas, né, que decifravam os mistérios dos Eleusis, que eram uns templos gregos, e também os videntes, tanto no Oriente como no Ocidente. Então, manifestações mediúnicas sempre aconteceram. O que Kardec fez foi organizar, codificar isso de forma bastante comprovada. Ele passava as perguntas que ele queria fazer aos espíritos para médiuns de vários lugares do mundo, onde ocorre nos Estados Unidos, como na Inglaterra, na própria França, na Alemanha, na Finlândia, em vários lugares. Ele mandava as perguntas e as respostas eram sempre
as mesmas em suas essências. Então, ele usava isso para que tivesse bastante isenção naquilo que ele iria escrever. Então, a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, é uma doutrina que é alicerçada em 3 princípios básicos. Ela é filosofia, porque ela nos dá uma visão diferente a respeito da vida. As pessoas, quando começam a estudar a filosofia espírita, elas pensam 100 vezes naquilo que vão ser, naquilo que vão fazer, naquilo que vão falar, e a maneira de ouvir, né? E olhar. Então é uma filosofia de vida que norteia muitos de nós, encarnados e desencarnados. A outra vertente, são 3, a outra vertente é a ciência, porque a doutrina espírita ela é baseada principalmente na questão dos passes e no o que ela entende como milagre, no magnetismo, né? Que é a ciência pura. Nós estamos dentro de um campo magnético total, não é? Então, ó, caiu por causa da gravidade da Terra. A Terra tem o seu magnetismo, os astros têm o seu magnetismo, a Lua tem o seu magnetismo. As plantas crescem com a Lua crescente, as marés sobem, as mulheres cortam o cabelo da Lua crescente para crescer mais rápido, não é verdade? Então, o Sol é uma fonte de vida, de energia, de magnetismo muito grande. A água é um grande condutor de magnetismo, a ponto de você, se tiver um fio desencapado, você pisar naquela poça d'água com fio, você recebe um choque elétrico, eletromagnético, porque a água conduz muita energia. A cobra, ela consegue, através do magnetismo do olhar, imobilizar o passarinho, né? As plantas têm um magnetismo imenso. A arruda tem um magnetismo imenso. Se você botar um galinho de arruda e você não estiver bem, aquilo murcha. Aquela planta dormideira que você toca nela, ela murcha. Então nós vivemos sempre num campo assim imenso de magnetismo. E isso é explicado através da doutrina espírita. Nós, humanos, também temos um magnetismo muito grande. Quantas das vezes nós encontramos alguém que diz assim: e hoje encontrei com fulano, cheguei a me sentir mal. Estava tão esquisito, tão baixo astral, tão pessimista. Às vezes a gente até atravessa a rua, a calçada, quando vê que vem o fulano, a fulana lá, né? Ou então ao contrário: puxa, adoro conversar com fulano, adoro, é legal, tem uma energia boa, tem essa energia magnética. Então nós vivemos dentro de um campo magnético muito grande, que é muito estudado pela doutrina espírita. E o passe é exatamente a transmissão dessa energia magnética. Seja o passe magnético físico, restaurador das energias, ou o passe magnético espiritual, onde a gente emite vibrações boas, calmas, tranquilas, quando a gente se pluga com os nossos benfeitores espirituais. Então nós vimos a filosofia espírita, que está no Livro dos Espíritos, vimos o magnetismo na parte científica, que está no livro A Gênese, e a parte religiosa, que é a terceira vertente, nós encontramos principalmente no Evangelho de Jesus, nas lições, nas questões morais e de comportamento, de vida, nas lições que Jesus trouxe para a gente. Então é muito importante a gente procurar adquirir esses livros. São livros que não é livro assim para você falar assim, pegar da primeira à última página e falar assim, já li. Você já leu o Evangelho? Já li. Não, não é. É livro de consulta. É livro que cada vez que você abrir, aleatoriamente, você vai descobrir uma passagem, uma coisa que você não tinha percebido ainda, porque você não estava
ainda plugado em determinadas situações, em determinados cruzamentos, em determinadas expectativas suas, que fizessem com que você percebesse certas coisas. Então, a mesma coisa é o Livro dos Espíritos, que fala sobre a existência de Deus, sobre a formação dos mundos, sobre as guerras, as leis morais, as leis sociais, as leis de destruição, né? Sobre as guerras, a necessidade das leis de destruição para a reconstrução, a necessidade das guerras, né? Como aperfeiçoamento através do sofrimento das comunidades, das pessoas, etc. Então, nós temos essas três vertentes que formam a doutrina espírita. Ela é ciência, ela é filosofia e é religião. Isso a gente encontra nas obras básicas de Kardec que estão ali. Ali na livraria da Alberto Brown tem umas obras muito baratinhas. E tem no Mundo Verde, tem na Sideral, lá no Cadima Shopping. São livros que a gente tem que ter. Nós temos que aprender com os nossos irmãos evangélicos, que sempre tem a Bíblia, para a gente ter sempre o Evangelho, pelo menos o Evangelho e o Livro dos Espíritos, né? Então, o Evangelho fala na parte, as obras de Kardec, as obras básicas, elas são o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns e obras póstumas. Então, o Evangelho fala sobre a passagem de Jesus. O Livro dos Espíritos fala sobre a filosofia do mundo, a criação do mundo, a existência de uma série de situações políticas, econômicas, sociais, culturais, etc. O Livro dos Médiuns fala nas manifestações mediúnicas, né? Médium é aquele que está no meio, aquele que é aquele que percebe as duas dimensões, a dimensão atual, em que estamos aqui agora, e as outras dimensões. E as manifestações mediúnicas, como a chamada incorporação, a psicografia, a vidência, pessoas que veem coisas, que ouvem coisas, a mediunidade de terapia, que se falava mediunidade de cura, mas é através dessa mediunidade de cura que a espiritualidade, os benfeitores espirituais curam, não é o médium que cura, né? E essa cura é de acordo com a necessidade e merecimento de cada um. O livro Obras Póstumas são coletâneas de pensamentos, ideias e artigos após o desencarne de Kardec, daí serem póstumos, né? E um livro muito interessante, é a Gênese, que fala exatamente como a ciência fala a respeito da origem da Terra, fruto de uma explosão solar, um grande meteoro que se deslocou e veio girando e veio se condensando e veio resfriando, e nós vemos, de acordo com a ciência, as várias idades geológicas, porque a Terra passou, e que no Velho Testamento está sob forma figurada, quando fala que Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, e no 7º descansou. Foi exatamente esses dias, são os séculos e séculos das fases, porque passou a Terra, que vivia num sistema gasoso, depois foi se condensando, foi se tornando líquido, foi se tornando sólido, começaram a surgir as amebas, os pequenos animais que vieram das águas, né? Daí a importância da água para a gente. Nós viemos das águas. Nós vivemos, a fase intrauterina nossa é com as águas, né? É a bolsa d'água que nos protege. 70% do peso da nossa massa corporal é líquida, através do sangue e outros fluidos líquidos. Então, nós temos as estações aqui nas juntas, que são as partes que são válvulas que controlam o nosso líquido, senão o nosso líquido ia todo para as pernas, né? Então, a água, ela é muito importante para a gente. Tudo isso está exatamente no livro A Gênese, que é muito importante a gente ter.
Uma coisa importante na doutrina espírita, além dessas 5 obras básicas e dos 3 princípios assim que são os pilares da doutrina espírita, nós temos os 5 princípios básicos que caracterizam a doutrina espírita. Primeiro é a crença num Deus único. A doutrina espírita prega a crença num Deus único, conforme foi revelado a Moisés, que foi o primeiro médium psicógrafo que houve, porque ele escreveu os 10 mandamentos. Ele esculpiu nas pedras, né, aquelas mensagens. Então, ele foi o primeiro médium psicógrafo. Então, outra coisa também é essa crença na existência de um Deus único, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas e de todos os seres posteriores. O segundo princípio básico da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Nós somos imortais, né? Nós temos, são várias existências, várias encarnações, mas a nossa vida é uma só. Mas existe uma pluralidade de existências, de encarnações, né? E às vezes ficam pendências, ficam situações para serem resolvidas, que vão ser resolvidas em outras encarnações. E nós temos a necessidade para a nossa evolução de viver ora no gênero masculino, ora no gênero feminino, ora numa situação familiar diversa, sendo pais, mães, irmãos, né? Parentes de todos os tipos. Então é necessário passarmos por essa experiência. Então, crença num Deus único, imortalidade da alma com a pluralidade das existências e, consequentemente, a reencarnação. A doutrina espírita acredita e prega a reencarnação como forma de aprendizagem. Porque uma encarnação só não dá, gente, para a gente aprender. É muita coisa. A gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada. Quem é engenheiro não sabe nada de medicina. Quem é historiador não sabe nada do trabalho do advogado, ou do coveiro, ou do pintor de parede, enfim, nós temos que aprender muita coisa. Fora a aprendizagem moral, né? Aprendemos a calma, aprendemos a tolerância, aprendemos a fraternidade, aprendemos o desapego, né? Então, sob o aspecto moral, as lições são muitas e uma vida só, uma encarnação não dá, né? A nossa vida é eterna, mas é necessário as encarnações em determinados e diferentes países, determinadas culturas, em determinados povos, determinadas denominações religiosas. Por isso que às vezes a gente pensa assim, puxa, esse tal lugar assim, eu tenho uma afinidade com tal país, parece que eu já estive lá, parece que eu já vivi lá, e já vivemos, e tivemos famílias, né? E passamos por experiências, né? Então é necessário esse trânsito nosso por vários países, por várias culturas, por vários povos, por várias organizações familiares, por vários gêneros masculinos e femininos, e quando acontecem tendências, ou, vamos dizer, pendências, situações a serem resolvidas, nós temos os gêneros intermediários entre o masculino e o feminino, né? E as causas são as mais variadas possíveis. Ou abuso no gênero masculino, ou, enfim, tortura, porque nós somos frutos de um mundo que fez muitas guerras. A história da humanidade é uma história de guerras. Então, houve muitas mortes, muitas torturas, muitos abusos, e ficaram muitas pendências a serem resolvidas. Mas como a vida é eterna, devagarzinho, não precisa ninguém ficar aflito, só não pode ficar parado, porque até nem consegue ficar parado, porque
porque a vida nos empurra, nos esperta para que nós sigamos adiante. Então, a crença no Deus único, a imortalidade da alma, a reencarnação. O quarto princípio seria a comunicação com os espíritos, através da mediunidade. Médium, aquele que é intermediário, existe uma determinada área cerebral que nós ainda não conhecemos, nem a ciência, que é uma paranormalidade e faz com que tenhamos esta percepção, né? Tem pessoas que percebem muito, elas chegam a ter até uma visão em flashes, que é a chamada vidência, ou as pessoas que ouvem, né? Quando às vezes a gente está em casa e alguém nos chama, a gente vai no portão, vai na janela e vê que não tem ninguém, né? Então, existem vários tipos de mediunidade. Então, o quinto e último princípio básico é a existência de outros mundos habitados, outros mundos e outros planetas habitados, que é o que o Espiritismo acha, porque vocês imaginem bilhões e bilhões de galáxias. Imagina se fosse só habitado um mundinho tão medíocre chamado Terra, né? Porque é uma mediocridade muito grande em relação ao universo, né? A gente vê, não precisa ver o Jornal Nacional para ver as barbaridades que acontecem. Então é claro que existem planetas muito mais evoluídos e outros também muito mais atrasados. E quando eu falo mundos, eu não falo só em planetas, eu falo em mundos, universos paralelos. Nós aqui estamos ao lado de um número imenso de irmãos nossos desencarnados. É um outro mundo, é uma outra dimensão. Então, tudo isso a doutrina espírita prega, tudo isso a doutrina espírita fala, e através do desenvolvimento da mediunidade responsável, nós podemos nos ajudar e ajudar muito a esses irmãos. Porque tem irmãos nossos, como tem aqui na Terra, que a pessoa chega aos 30, 40, 50, 80 anos e não sabe o que está fazendo aqui ainda não percebeu o seu mapa, a sua bula, o seu roteiro, fica aí batendo cabeça, fazendo um monte de coisa que... Mas ela não é culpada, ela está aqui para aprender, né? E às vezes a gente só aprende através da dor, através do sofrimento, né? Claro que aprende também através do amor, através dos sentimentos familiares, através das doenças. A gente aprende muito. Agora, tem muitos irmãos desencarnados que também desencarnam e não sabem que desencarnaram, né? Eles pensam que ainda estão nessa dimensão. E aí começam a sugestionar, a influenciar aqueles que têm essa mediunidade aflorada, esses que têm essa percepção extrasensorial, que são os médiuns. Então é necessário os médiuns estudarem, conhecerem. Vocês já notaram que quantas das vezes passa coisas absurdas na cabeça da gente? Não é verdade? Não passa coisas absurdas? Aquilo ali, não precisa ficar preocupado, não é você não. Aquilo ali é as entidades jogam. Se colar, colou. O que não pode é você pegar aquilo e falar, poxa, começar a elaborar, aí você abriu a guarda, aí está no sol, né? Aí, como também tem as entidades boas, que nos orientam, que nos ajudam, que nos aconselham a determinadas coisas, e às vezes nós nos negamos. Então, tudo isso é importante nós estudarmos a doutrina espírita, porque a gente está aqui com uma visão limitada de 100 metros, com uma audição limitada, com uma percepção das coisas limitadas, porque o espírito, quando reencarna, ele passa a sofrer uma limitação para uma questão de foco. Ele está completamente plugado, ligado no seu projeto encarnatório, né? Então a gente fica muito limitado. Então é necessário que a gente estude de forma consciente, madura, para a gente começar a desenvolver essas possibilidades.
mas tem que ser um estudo aprofundado, um estudo sério, um estudo responsável, porque tem muita gente que a gente sabe que usa a sua mediunidade para ganhar dinheiro, para fazer coisas erradas, para fazer coisas absurdas, que no final vai ser prejudicial até à própria pessoa, né? Bom, então esses são os princípios básicos da doutrina espírita. Se alguém perguntar para vocês, o que você estuda lá nessa reunião, o que você fala, o que é a doutrina espírita? Aí eu tenho certeza que todo mundo já sabe mais ou menos aquilo que vai falar, né? Bom, sobre essas obras básicas, nós temos então o Livro dos Espíritos, elas estão ali. O Livro dos Espíritos, como eu falei, o Livro dos Espíritos, ele foi impresso em 1857, no dia 18 de abril de 1857. É o livro que fala da filosofia da doutrina espírita. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, que fala exatamente sobre as comunicações mediúnicas desta dimensão com as outras dimensões. O terceiro livro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi impresso em abril de 1864. Ali estão as leis morais pregadas por Jesus Cristo, né? Principalmente a lei do perdão, a lei de amar ao próximo como a ti mesmo. Olha que Jesus nem falou, olha, ama mais o próximo do que a você. Não, ele falou, siga você como referência. Ame o próximo como você ama você. Então, Jesus está fazendo um convite para nós nos amarmos, para nós nos aceitarmos, para nós nos respeitarmos, para servir de referência esses sentimentos para com o próximo. Amar o próximo, aceitar o próximo, perdoar o próximo, respeitar o próximo, né? Mas isso nós só vamos aprender quando nós fizermos com nós mesmos e não começarmos a nos sabotar como muita gente se sabota fazendo um jogo de carência e de chantagem afetiva, seja com o parceiro, a parceira conjugal, com o parente, com o amigo, com o patrão e assim por diante. Então é necessário que a gente tenha uma honestidade muito grande para com nós mesmos. O quarto livro foi Céu e Inferno. Ele foi impresso em agosto de 1865. Esse livro Céu e Inferno é um livro muito ilustrador e muito interessante, porque ele vai exatamente absolver as pessoas daquilo que elas acreditavam de irem para o inferno, de sofrerem penas eternas, de não ter jeito, não ter salvação, né? Então vem a doutrina espírita e diz assim, não, você tem salvação sim, você não precisa morrer para ficar no inferno. Quantas pessoas a gente conhece aí, conhecidos e parentes nossos, já estão no inferno? E quantas pessoas que a gente conhece já estão aparentemente no céu em alguns momentos? Então o céu e inferno foi uma medida drástica e necessária tomada pela Igreja Católica no sentido de barrar a violência enorme que o homem primitivo tinha, né? Então era uma coisa de terrorismo, de botar medo mesmo. Você vai para o inferno, vai ter o diabo, vai ficar te espetando, para ver se as pessoas, os povos, se melhorassem, não continuassem cometendo as barbaridades que cometiam. Então veio a doutrina espírita explicando que o céu e o inferno são estados de alma, estados de consciência, estados de sentimento que nós temos, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. E o quinto livro da base da doutrina espírita é exatamente a Gênese, que foi lançada em abril de 1868, que é um livro muito interessante, que explica toda a parte científica da nossa formação, né? E da formação do planeta Terra e do universo. São esses livros
Eles são livros assim, você pega o livro, vê no índice, esse assunto me interessa. Aí vai lá, folheia, lê e tal. Não, esse aqui não me interessa, deixa eu ver outro. São livros que são livros assim, de um conteúdo muito grande, né? São livros assim de consulta, livros de pesquisa e livros de reflexão. É o livro para às vezes você ler uma frase, fechar e ficar 2 horas pensando naquela frase. Entende? São livros que a gente tem que ter em casa. Não é livro assim, fulano vai ter, vai me emprestar. Eu vou emprestar a fulano. Não. É livro que você tem que ter em casa. Inclusive o Evangelho, no final do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias preces para quando você está doente, para quando alguém vai desencarnar, para quando alguém vai reencarnar, vai nascer, para se tem um espírito sofredor que você precisa ajudar, se você está doente, se você está passando por um momento difícil, se você perdeu alguém na família, se você perdeu alguém que você tinha em grande conta, se você está depressivo. Então, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem assim uma série de preces muito importantes. E o próprio livro é realmente muito consolador. E, finalmente, o 6º livro, que é Obras Póstumas, que foi em maio de 1869, quando, então, Kardec já havia desencarnado, e Leon Denis, que ajudou a Kardec, e outros espíritas da época, publicaram aquilo que não deu tempo de Kardec publicar, né? Bom, mas isto são as obras básicas que todos nós temos que conhecer. Mas vocês acham que um edifício, para subir, ele tem que ficar só nas bases? Só nos alicerces? Não, né? Nenhum edifício, nenhuma obra fica só nas bases. Então, depois das obras básicas de Kardec, vieram todas as obras de André Luiz. Nas obras de Kardec, não há nada que fale daquilo que André Luiz fala. Quem leu André Luiz, quem leu Nosso Lar, quem viu o filme, o livro, aliás, como todo livro e filme, o livro sempre é muito melhor, né? Então, o livro é muito importante a gente ler. Nosso Lar, Missionários da Luz, Os Mensageiros, Sexo e Destino. São vários livros de André Luiz que são importantes. Ação e Reação. São livros importantíssimos que a gente tem que ler, né? Já com algum conhecimento das obras básicas de Kardec. Outro espírito também muito importante, porque a doutrina espírita é uma doutrina que está sempre em construção. Kardec disse o seguinte: se algum dia vocês tiverem dúvida entre a doutrina espírita e a ciência, fiquem com a ciência, porque a ciência vai chegar aonde a doutrina espírita está, as coisas que ela prega, né? Então a doutrina espírita é uma doutrina que é uma doutrina sempre renovadora, é uma doutrina dinâmica, é uma doutrina que se reinventa, que se reconstrói constantemente, né? Então nós temos Joana de Ângeles, que é a psicóloga da doutrina espírita. Ela tem vários livros. Ela tem esse livro aqui, olha, que é muito bom, chamado Plenitude, né? E tem outros aqui, deixa eu ver se aqui diz. Nessa edição não tem. Mas ela tem vários livros que falam, então, no comportamento humano. Ela é uma psicóloga espírita e ela já está para reencarnar, e dizem os espíritos que ela vai revolucionar a psicologia, né? Tem o doutor Inácio Ferreira. O doutor Inácio Ferreira foi um psiquiatra, um espírita, que em Uberaba teve um hospital psiquiátrico. Ele revolucionou, tem muitas informações. Os livros dele são ótimos. Eu até trouxe hoje um para o Fabrício, né? Está aí, Nas Cinzas do Tempo, Do Outro Lado do Espelho. Tem uma série de livros que vocês encontram no Mundo Verde, na Sideral, na Banca Espírita. São livros muito importantes.
Tem os livros de Hermance de Faux. Hermance de Faux é um espírito assim, fantástico. Ela foi filha do dono da editora Didier, em Paris, que imprimiu a segunda publicação do Livro dos Espíritos, de Kardec, já em sua segunda edição. Ela é fantástica. Tem o Hamed, que é um espírito oriental, que tem livros importantes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, são livros importantes. A gente não pode ficar limitado apenas àquilo que a gente ouve nas palestras das casas espíritas. Tem o Robson Pinheiro também é um mineiro, tem livros fantásticos, tem Os Dragões, tem livros assim incríveis, livros até, às vezes, que até assustam um pouco, né? São livros assim muito importantes. Bom, então, a casa espírita, atualmente, ela não é aquele lugar que a gente vem para afastar o espírito, para a gente tomar um passo, uma água frutificada. A casa espírita é, acima de tudo, uma clínica educacional e uma escola terapêutica. É uma escola onde se aprende a se desenvolver os sentimentos de convivência, né? Nós temos nesse livro aqui, por exemplo, Laços de Afeto, ele é de Hermance de Faux, né? Ele diz que amar é uma aprendizagem. Olha só, amor a gente aprende, amar a gente aprende. Vocês sabiam? Eu não sabia, eu fui saber há uns tempos atrás, que a gente aprende a amar e que conviver é uma construção. Conviver é uma construção diária, né? Então, o amor é crescente no tempo e uniforme no íntimo. O amor não tem hiatos. O amor não tem interrupções. Ele é de um crescimento processual. Outra coisa que diz nesse capítulo aqui, mesmo entre aqueles que a simpatia brota instantaneamente, amor e convivência sadia serão obras do tempo. Às vezes você acha uma pessoa muito simpática. Os jovens, então, é muito comum. Puxa, adorei, achei muito simpático. Aí pensa que é amor. Não é. Não é. O amor é uma coisa que vai brotar de acordo com a convivência e o esforço diário pelo entendimento e o compartilhamento mútuo do desejo de manter essa simpatia do primeiro contato. Não existe amor à primeira vista, existe simpatia à primeira vista, né? Às vezes você conhece uma pessoa, acha muito simpática, com o tempo você vai ver que não era nada daquilo. E às vezes você conhece uma pessoa, você fala assim, nossa, que cara antipático, mulher antipática, não sei o quê. Aí com o tempo, pela convivência, você vai ver que não era bem assim, como você havia pensado, né? Então, amadurecendo essa relação com o processo, com os elos entre ambos, a gente vai perceber. O amor não é empréstimo divino para o homem, e sim a aquisição de cada dia. Deus não dá o amor para a gente. A gente é que tem que ir fazendo uma aquisição diária na aprendizagem intensiva de construir relacionamentos. Relacionamentos a gente constrói, como destrói também, né? E de construir relacionamentos propiciadores da felicidade, da paz e do bom viver. Ah, claro, deve. Aliás, se quiser... Zé, vamos discutir um pouquinho? Vamos. Essas frasezinhas que você acabou de falar, sabe o que me veio em mente? Aquelas colocações de muitos anos atrás, aquelas famílias que juntavam, né, as pessoas e diziam, não, minha filha, você vai aprender a amá-lo. Entendeu? Ah, sim, aqueles... Você vai aprender a amá-lo. Com o tempo, você vai amá-lo. Sim. Mas aqui a gente está falando de um amor maior. Isso aí era casamento arranjado que tinha. Arranjava aquele velho rico fazendeiro e a mocinha, coitadinha, porque o pai estava falido. Não é nada assim, disso. assim. Não é nada disso. E nem pode ser. Não pode ser. Pode ser porque isso aí na primeira semana vai tudo beleza. Quando fala
amor, né? A gente sempre pensa, meu companheiro, o amor, vou aprender a amá-lo, e vai de cabeça, né? E às vezes fica 30 anos. Pois é, batendo cabeça. Aí quando desencarna, chega lá, diz assim para o benfeitor espiritual, puxa, imagina que eu aturei esse... Vou falar o quê? Aturei esse cara 30 anos. Aí o benfeitor espiritual diz assim, meus parabéns. Agora você volta na outra encarnação que você vai aprender a amar, porque você só aprendeu a aturar. Aí já pensou que é triste, né? Então se a gente já puder... Não é esse amor, não é esse amor arranjado, né? Não é esse amor arranjado, né? Bom, então essas coisas assim, né? Esse desenvolvimento harmônico implica em fazer crescer o intelecto, a ação, o afeto, né? Não sendo demais afirmar que a coerência entre pensar, sentir e fazer respondem pelo equilíbrio integral na relação, né? Na verdade, a relação é uma construção. A pessoa não pode chegar, igual nesses contos de fadas, na última linha que dizem assim, e casaram e foram felizes para sempre. Não, aí vai começar o inferno. Aí vai começar a história, né? Não acabou aí é só o primeiro, né? Outras coisas também que essas obras subsidiárias, independente das obras básicas, elas passam para a gente. Nós temos aqui nesse livro aqui também, da irmã de For, Escutando Sentimentos, um texto muito bom de Jung, que diz assim, que eu faço o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforço por amar, inclusive meu inimigo, em nome do Cristo, tudo isso, naturalmente. E não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim? Sou eu mesmo. E precisa da esmola da minha bondade. E que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Então, muitas das vezes, isso é Jung. Decola de Worms, Carl Gustav Jung, volume 11, página 520. Então, é necessário a gente, voltando ainda àquilo que a gente falou no princípio, a gente aprender a se conhecer, a se amar, a se respeitar, a se aceitar, a se perdoar, para que isso sirva de referências para com o próximo, né? Muito bem. Outro, esse aí está bonito? Você quer que leia? Sociedades espíritas fraternas só serão construídas por homens e mulheres mais dóceis e cordiais, mais confiantes e afáveis, mais amigos e amáveis. A criação dessas novas relações é a garantia de uma aprendizagem mais sólida e bem aproveitada em nossas casas espirituais, facultando melhor assimilação dos conteúdos doutrinários e sua consequente aplicação no desenvolvimento de habilidades morais e emocionais, tão escassas na convivência entre as criaturas perante a pressão das lutas da vida terrena. Teremos assim mais afeto, melhor ambiente e bem-estar para conviver e maior motivação para servir e aprender, né? Então, outra coisa aqui de Escutando Sentimentos, que eu já vi aqui, página 8 e 9, é uma oração pelo amor de Irmã de For. Ela diz assim, Senhor, nós estamos cansados, exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra
nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Mas é difícil, hein? Você amar por aquele, às vezes você amar aquele que já quer bem, já é difícil. Imagina amar aquele que não tiver bem, não quer bem. Que, aliás, não é vantagem nenhuma você gostar de quem gosta de você, né? O ganho maior é você aprender a gostar daquele que não gosta de você, o que é muito difícil. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar na prática. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra do Excelso Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, nos receba hoje e sempre, e com gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Irmã Sidifo. Então, são livros muito importantes que a gente tem que ler. Aqui, por exemplo, na página 83, eu prometo a vocês que eu não vou ficar lendo. Ele diz o seguinte, que amar a si mesmo é o cerne da proposta educativa do ser na fieira das reencarnações. Nós não sabemos nos amar. O aprendizado do auto-amor tem como requisito essencial a descoberta de nossa identidade cósmica, ou seja, a realidade de que somos na obra incomensurável do Pai, a nossa singularidade. E que fala na singularidade. Todos nós somos singulares na nossa pluralidade, porque Deus só nos fez a nós diferentes. Você conhece outra Sônia? Bonitinha assim, de óculos, está de branco. É a mama, né? Hein? É a mama. A nossa, você conhece? Eu não conheço outros Gilson, outra coisa. Então nós somos singulares, só temos nós. Então a gente tem um papo direto com ele, mas a gente esquece disso. A gente pensa que ele não está olhando para a gente. Mas se nós somos a origem dele, se ele nos criou, ele nos conhece. Às vezes nós é que não acreditamos nesse reconhecimento. Não é? Então, a singularidade é a marca de Deus. Todos nós temos uma marca. Sabia? Todos nós temos uma marca. É aquela intuição, aquela coisa assim que nós temos, que é a marca de Deus que define nossa história real no trajeto da evolução. É como o Pai, não é? Que nos conclama a ser o melhor na sua criação. Bom, outra coisa importante aqui, na página 171. A página 171 fala sobre uma meditação de nós cuidarmos de nossa criança interior. E aqui, dentre as muitas coisas que se fala no texto, a irmã Sidifo colocou um poema muito pequenininho, mas uma coisa linda, como tudo é lindo desse nosso poeta querido, que eu acho que Chico Buarque é a reencarnação dele. Mas, diz assim, Qual é o nome dele? Fernando Pessoa, diz assim, a criança que fui chora na estrada, deixei ali quando vim a ser quem sou, mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Né? Então, por esse poema de Fernando Pessoa, a gente encerra a nossa conversa e